Um fazendeiro que havia enterrado suas emoções há 7 anos, uma jovem condenada pelo escândalo e um encontro no meio de uma tempestade que mudaria o destino de ambos para sempre. Quando Helena Carvalho atravessou os portões da propriedade Vale do Sol, naquela tarde chuvosa de abril de 1864, com seu chale pesado de água e o orgulho ainda firme, apesar da vergonha que carregava nos ombros, ela jamais imaginaria que sua existência tomaria um rumo completamente diferente. Seus olhos cruzaram com os de Rodrigo Tavares de Albuquerque, o respeitado senhor de terras do Vale do Sol, um homem que havia sepultado qualquer sentimento junto com sua amada companheira 7 anos atrás. Naquele momento, enquanto a chuva caía forte sobre as plantações de café e os relâmpagos cortavam o céu cinzento, algo inesperado começou a brotar entre 2 corações feridos. Esta é a narrativa de como uma educadora marcada pela sociedade rompeu as correntes da tristeza e tocou a alma de um homem que havia prometido nunca mais permitir que alguém chegasse perto de seu coração partido. O episódio devastador havia acontecido 4 semanas atrás, durante o grande sarau da família Mendonça, em Campos dos Goitacazes. Helena Carvalho, filha de Antônio Carvalho, negociante de especiarias que perdera toda sua fortuna em negócios desastrosos, fora convidada por compaixão da família anfitriã. Ela tinha consciência disso, todos sabiam, mas aceitou mesmo assim porque aos 24 anos, sem dinheiro para dote e sem perspectivas de futuro, aquela poderia ser sua derradeira oportunidade de conseguir um casamento respeitável. Usava um vestido reformado que pertencera à sua falecida mãe. O tecido de cetim verde musgo ainda guardava beleza. Porém, qualquer observador experiente reconheceria o modelo ultrapassado, as emendas refeitas nas mangas, a barra que fora ajustada múltiplas vezes para caber em seu corpo mais delgado. Mesmo diante de tudo isso, Helena mantinha a postura ereta e digna. Herdara do pai arruinado a determinação inabalável e da mãe que partira cedo demais, a elegância sutil de feições harmoniosas, cabelos cor de mogno que refletiam as luzes das lamparinas e olhos âmbar que pareciam penetrar além das máscaras sociais. Foi durante a 3ª contradança que sua vida desmoronou completamente. Júlio de Oliveira Campos, segundo filho do barão de São Fidélis, dançara com ela não por vontade própria, mas porque sua mãe o forçara naquela direção com um olhar severo que não permitia recusa. Júlio tinha 28 anos, era considerado excelente partido mesmo sendo o filho do meio, e havia retornado recentemente de seus estudos em Paris, trazendo ideias que sua mãe julgava perigosamente liberais. A dança transcorreu em um silêncio pesado e incômodo. Júlio executava os passos com precisão automática, mas seus olhos percorriam o salão constantemente, evidentemente buscando uma fuga. Helena sentia cada par de olhos fixado neles, cada comentário sussurrado discretamente atrás dos leques de plumas. Quando a música cessou, ela fez uma mesura respeitosa e preparava-se para se retirar quando a voz de Júlio a interrompeu. Não foram exatamente suas palavras, mas o tom arrogante com que foram ditas, alto o suficiente para que os pares ao redor escutassem perfeitamente cada sílaba envenenada. Senhorita Carvalho, agradeço pela dança. É sempre uma experiência educativa conhecer pessoas honestas de diferentes posições sociais, embora naturalmente certas distâncias sejam inquestionáveis. Alguns podem achar isso encantador à sua maneira, presumo. O ambiente não se calou por completo, mas houve uma transformação perceptível na energia do lugar. Diálogos foram interrompidos, leques pararam de se movimentar, rostos se voltaram para eles com aquele interesse mórbido de quem assiste a uma tragédia anunciada. Helena sentiu o calor subir pelo pescoço até tingir suas faces.
Ela compreendeu exatamente o que ele comunicava, sem expressar claramente. Estava estabelecendo publicamente sua inferioridade, deixando transparente para toda a elite presente que dançar com ela constituíra uma obrigação desagradável e jamais uma escolha voluntária. Mais do que isso, estava se blindando preventivamente caso alguém interpretasse aquela dança como qualquer tipo de interesse matrimonial genuíno. A mãe de Júlio, Dona Constância, observava à distância com uma expressão de satisfação mal disfarçada. Ela havia planejado aquilo meticulosamente, utilizando o filho como ferramenta para colocar Helena em seu devido lugar na hierarquia social. A mensagem ecoava cristalina para toda a sociedade reunida naquele salão. Moças sem recursos financeiros, filhas de comerciantes falidos, não deveriam nutrir aspirações além de sua condição estabelecida. Helena não retrucou absolutamente nada. Simplesmente executou outra reverência elegante, girou nos calcanhares e caminhou em direção ao jardim externo com passos controlados e medidos, cada músculo do seu corpo tenso pelo esforço monumental de não sair correndo desesperadamente. Somente quando estava protegida atrás de uma coluna ornamentada no jardim, distante de todos os olhares invasivos, permitiu que as lágrimas finalmente escorressem por seu rosto. Não eram lágrimas de melancolia ou autopiedade, mas sim de fúria ardente. Fúria por ser tratada como uma pessoa de categoria inferior simplesmente por sua situação financeira. Fúria por existir em um mundo cruel onde seu valor como ser humano era calculado exclusivamente pelo patrimônio do pai e jamais por seu próprio caráter ou inteligência. Fúria direcionada a si mesma por ter permitido, mesmo que por um breve momento de fraqueza, acreditar que aquele sarau poderia representar algo além de mais uma humilhação pública devastadora. Nos dias subsequentes ao incidente, a história se propagou pela região como um incêndio incontrolável em plantação seca. Cada nova repetição agregava detalhes completamente inventados e cada vez mais exagerados. Comentavam que Helena havia tentado seduzir Júlio de maneira escandalosa e desesperada, que ela aparecera no sarau sem ter sido formalmente convidada, que seu vestido era tão inapropriado e antiquado que provocara risadas generalizadas, que ela chorara publicamente no meio do salão, causando uma cena dramática e constrangedora. A verdade dos fatos importava muito pouco para aquelas pessoas. O que realmente importava era que agora Helena Carvalho era oficialmente reconhecida como a moça publicamente rejeitada e humilhada do Sarau de Campos. Sua reputação, já extremamente frágil devido à completa falência financeira do pai, estava absolutamente destruída e irreparável. Nenhuma família de respeito a receberia em suas casas. Nenhum cavalheiro decente demonstraria interesse em cortejá-la. Nenhuma porta da sociedade se abriria mais para ela. Seu pai, Antônio, tentou oferecer algum consolo à filha, porém ele mesmo estava completamente quebrado, financeira e emocionalmente, residindo em uma modesta casa alugada que mal comportava a família, dependendo da generosidade de parentes distantes para garantir a sobrevivência básica. Ele não possuía recursos para proporcionar à filha um recomeço em outra província. Não tinha conexões influentes para arranjar-lhe um casamento vantajoso. Não tinha absolutamente nada além de amor paternal impotente e uma culpa esmagadora que o consumia diariamente. Foi sua tia Cecília, irmã mais velha da mãe falecida, quem trouxe a solução inesperada para o impasse. Cecília era viúva de um boticário respeitado e vivia modestamente, porém com dignidade preservada, em Campos dos Goitacazes. Ela mantinha correspondência regular com diversas famílias da região e ouvira falar de uma oportunidade que poderia servir perfeitamente para Helena. Helena, existe uma posição disponível como educadora particular.
disse Cecília, certa tarde, enquanto servia chá na pequena sala de estar de sua residência. A viúva do tenente-coronel Nogueira necessita de alguém capacitado para educar seus 4 filhos. Ela reside em uma propriedade situada dentro das terras da fazenda Vale do Sol. O salário é modesto, reconheço, mas inclui acomodação completa e alimentação garantida. Seria um novo começo longe daqui. Helena conhecia perfeitamente a reputação da fazenda Vale do Sol. Era uma das propriedades mais prósperas e extensas da região fluminense, com incontáveis milhares de pés de café plantados em terras extremamente férteis, que se estendiam por léguas até onde a visão alcançava. E conhecia também, como todos conheciam, a reputação de seu proprietário, Rodrigo Tavares de Albuquerque, o senhor de terras do Vale do Sol. Ele raramente era visto em ocasiões sociais desde a tragédia que marcara sua vida. Desde o falecimento de sua esposa, transformara-se praticamente em um eremita, administrando suas extensas propriedades com eficiência calculada e fria, porém evitando sistematicamente qualquer convivência social desnecessária. Comentavam pelas províncias que ele amara sua companheira com uma devoção que beirava a adoração e que sua morte prematura, causada por febre puerperal, poucos dias após dar à luz uma criança natimorta, o havia transformado em apenas uma sombra pálida do homem vibrante que um dia fora. Mas Helena não estava em posição de ser seletiva ou exigente com oportunidades. A posição de educadora particular, embora socialmente humilde, era considerada respeitável e, mais importante ainda, a removeria completamente de campos dos Goitacazes, distante dos olhares condenatórios e dos comentários maldosos que a perseguiam como fantasmas. Seria genuinamente um recomeço, uma oportunidade de reconstruir sua vida inteira longe do escândalo que a marcara. Aceito a posição, disse ela com voz firme e determinada. Quando posso iniciar minhas atividades? 3 semanas depois daquela conversa decisiva, Helena encontrava-se sentada em uma carruagem alugada bastante simples, seguindo pela estrada de terra batida que cortava as colinas verdejantes em direção à imponente fazenda Vale do Sol. Era meados de abril. Transição entre estações, e o ar carregava aquela umidade densa que anunciava tempestade iminente. Ela transportava apenas 2 malas de couro gastas pelo tempo. Uma continha suas roupas, todas extremamente simples e remendadas com cuidado, porém impecavelmente limpas e bem cuidadas. A outra guardava zelosamente seus livros, seu bem mais precioso e valioso, volumes de poesia romântica, romances franceses herdados da mãe, que apreciava a literatura, tratados de filosofia que o pai comprara nos tempos de prosperidade e cadernos onde ela mesma escrevia reflexões, observações e até alguns poemas próprios. A paisagem transformava-se gradualmente à medida que se afastavam da área urbana. As construções ficavam progressivamente mais espaçadas, as plantações de café mais densas e bem cuidadas, as cercas mais altas e bem mantidas. Palmeiras imperiais majestosas marcavam as entradas das grandes propriedades, símbolos inconfundíveis de riqueza acumulada e prestígio social consolidado. O céu, que iniciara o dia completamente claro e azul, foi progressivamente se fechando com nuvens pesadas e escuras. Nuvens carregadas acumulavam-se ameaçadoramente no horizonte distante, trazendo consigo aquele aroma característico e inconfundível de chuva que se aproximava rapidamente. O cocheiro, um senhor de idade avançada e poucas palavras chamado Francisco, olhou para o céu com preocupação evidente, estampada em seu rosto enrugado. Teremos temporal forte, senhorita. Rezo para que consigamos chegar antes que desabe com toda a força, disse ele, ajustando as rédeas dos cavalos nervosos. Mas o destino tinha planos completamente diferentes traçados. Quando estavam a aproximadamente meia légua da entrada principal da fazenda Vale do Sol,
Um dos eixos da carruagem partiu-se com um estalo assustador e alto que ecoou pela estrada deserta. O veículo inclinou-se perigosamente para o lado direito, fazendo Helena agarrar-se com força desesperada aos apoios internos para evitar ser arremessada violentamente para fora. Francisco conseguiu controlar os cavalos assustados antes que a carruagem tombasse completamente de lado, causando ferimentos graves. "Não há possibilidade de consertar aqui neste lugar", afirmou Francisco após examinar cuidadosamente o dano extenso. "O eixo está completamente partido ao meio. Precisarei ir até a sede da fazenda buscar ferramentas adequadas e ajuda. A senhorita pode aguardar protegida dentro da carruagem ou... Vou caminhar junto com o senhor", interrompeu Helena, descendo do veículo inclinado com cuidado. "A distância não parece tão grande assim e permanecer parada aqui esperando enquanto a tempestade se aproxima não me parece a decisão mais sensata." Francisco hesitou brevemente, mas assentiu compreensivo. Tinha 4 filhas mulheres em casa e entendia perfeitamente que algumas mulheres preferiam ação concreta à espera passiva e impotente. Helena pegou apenas uma de suas malas, a menor e mais leve, e começou a caminhar pela estrada com passos decididos. A estrada era relativamente bem conservada, ladeada por cercas robustas de madeira que delimitavam claramente os imensos pastos verdejantes. A distância considerável, ela conseguia avistar os cafezais ondulando suavemente nas colinas, como se fossem um oceano verde escuro interminável. Era surpreendentemente bonito, de uma maneira que Helena não antecipava encontrar. Havia algo profundamente reconfortante na imensidão organizada daquelas plantações cuidadosamente cultivadas, na sensação poderosa de que aquela terra era respeitada, valorizada e cuidada com dedicação genuína. As primeiras gotas grossas de chuva começaram a cair exatamente quando ela avistou finalmente os portões majestosos da fazenda. Eram verdadeiramente imponentes, construídos em ferro forjado, trabalhado com detalhes em bronze, sustentados por pilares sólidos de pedra lavrada, onde o brasão elaborado da família Albuquerque estava gravado com maestria. Uma águia imperial com asas completamente abertas sobre um campo repleto de café, símbolo inconfundível de poder consolidado e tradição secular. A chuva intensificou-se com velocidade alarmante. Em poucos minutos, transformou-se de garoa fina em temporal absolutamente violento e implacável. Helena correu os últimos metros até alcançar os portões trancados, mas já estava completamente encharcada da cabeça aos pés. Seu chale de lã pesava terrivelmente nos ombros curvados. Seu vestido cinza escuro colava ao corpo, revelando sua silhueta. Seus cabelos soltos escorriam água abundantemente pelo rosto e pescoço. Foi precisamente naquele momento dramático que ela o viu pela primeira vez. Rodrigo Tavares de Albuquerque estava posicionado do outro lado dos portões trancados, montado majestosamente em um cavalo castanho magnífico, de porte impressionante. Ele vestia trajes de montaria escuros e bem cortados, que moldavam-se perfeitamente a um corpo ainda vigoroso e forte aos 44 anos de idade. Seu cabelo negro exibia fios prateados distinguidos nas têmporas, sua barba era meticulosamente aparada, e seus olhos de um castanho profundo, quase negro, possuíam aquela intensidade característica de quem experimentou grande sofrimento e sobreviveu transformado por ele. Agora vem a primeira chamada para a ação. Antes de continuarmos descobrindo o que acontece quando os olhos de Helena e Rodrigo finalmente se encontram naquele portão sob a tempestade, queremos fazer um convite especial para você que está acompanhando esta história até aqui. Se você acredita que o amor verdadeiro pode florescer mesmo nos lugares mais improváveis, mesmo entre duas almas marcadas pela dor e pelo julgamento da sociedade, inscreva-se no canal agora e ative o sininho para não perder nenhuma história que celebra a coragem de recomeçar. E aqui vai um desafio interessante para você.
Nos comentários, conte qual foi o momento até agora que mais tocou seu coração. Foi quando Helena foi humilhada no sarau ou quando ela decidiu enfrentar a tempestade ao invés de esperar passivamente na carruagem? Sua resposta nos ajuda a entender o que mais ressoa com você e com nossa comunidade incrível de pessoas que acreditam no poder transformador do amor verdadeiro. Ele a observou por um longo momento que pareceu se estender eternamente, não com aquela curiosidade lasciva e invasiva que Helena aprendera a reconhecer e desprezar profundamente nos olhares masculinos, mas com algo completamente diferente e inesperado. Surpresa genuína, talvez, ou reconhecimento profundo de algo que ele acreditava ter perdido irreversivelmente para sempre. Helena ergueu o queixo com determinação, recusando-se terminantemente a parecer intimidada ou diminuída, apesar de estar pingando como um animal afogado diante do homem mais poderoso e influente de toda aquela região. Os portões estão trancados, disse ela, sua voz mantendo-se surpreendentemente firme, apesar do frio que já começava a penetrar profundamente seus ossos encharcados. Vim para assumir a posição de educadora particular na residência da viúva Nogueira. Minha carruagem sofreu um acidente na estrada há pouco tempo atrás. O senhor de terras desmontou do cavalo em um movimento único e fluido que demonstrava anos de prática. De perto, ele revelava-se ainda mais imponente fisicamente, alto e de ombros largos, com uma presença magnética que naturalmente comandava atenção e respeito sem qualquer esforço aparente. Mas havia algo particular em seus olhos profundos, uma melancolia antiga e persistente que habitava nas sombras de seu olhar, que fez Helena sentir um lampejo completamente inesperado de empatia genuína por aquele estranho poderoso. A senhora é a senhorita Carvalho, afirmou ele com voz grave e cultivada. Não formulou como pergunta, mas como constatação. Sua voz era profunda e ressonante, educada, com o sotaque característico e inconfundível da aristocracia rural fluminense. Dona Eulália mencionou sua chegada prevista, mas não a esperávamos antes da próxima semana, no mínimo. As circunstâncias mudaram inesperadamente e decidi antecipar minha chegada, respondeu Helena, forçando-se a não tremer visivelmente diante dele, apesar do frio que a invadia. Rodrigo estudou-a por mais um momento prolongado, antes de finalmente destravar os pesados portões de ferro. Entre imediatamente. Mandarei alguém de confiança buscar sua bagagem restante e providenciar os reparos necessários na carruagem acidentada. Ele não ofereceu ajuda física direta, gesto que Helena sinceramente apreciou muito. Havia dignidade verdadeira em ser tratada como pessoa capaz de caminhar por seus próprios meios, mesmo completamente encharcada e carregando uma mala pesada. A entrada da fazenda era magnificamente marcada por uma alameda extensa de palmeiras imperiais que se erguiam como sentinelas verdes majestosas contra o céu progressivamente mais cinzento e ameaçador. Ao final da alameda imponente, o casarão principal se revelava gradualmente em toda sua magnificência arquitetônica. Era uma construção verdadeiramente imponente de 2 andares completos, pintada de branco imaculado, com detalhes cuidadosos em verde escuro, nas janelas amplas e varandas espaçosas. Arquitetura colonial brasileira em seu absoluto auge de elegância, com telhado extenso de telhas de cerâmica vermelha, varandas generosas sustentadas por colunas grossas de madeira nobre torneada e jardins formais impecáveis que, mesmo sob a chuva torrencial, exibiam rosas perfumadas, jasmins delicados e outras flores exóticas cuidadosamente cultivadas por mãos experientes. A casa da viúva Nogueira localiza-se nos fundos da propriedade principal, explicou Rodrigo, enquanto caminhavam lado a lado, ele guiando o magnífico cavalo pelas rédeas ao lado dela. Mas nesta tempestade violenta, não seria minimamente prudente levá-la até lá neste momento. Oferecerei hospitalidade temporária na casa principal,
até que a chuva cesse completamente. Não desejo causar incômodo desnecessário ao senhor, protestou Helena fracamente. Não constitui incômodo algum para mim, respondeu ele com um tom absolutamente final, que não admitia discussão ou argumentação adicional. Eles subiram os degraus largos e sólidos que conduziam à varanda principal coberta. Um empregado negro de meia-idade, vestido com libré impecável e bem cuidada, abriu as portas duplas e pesadas antes mesmo que chegassem completamente ao topo. Bernardo, providencie roupas secas adequadas e chá quente imediatamente para a senhorita Carvalho, ordenou o senhor de terras com autoridade natural. E envie alguém informar Dona Eulália que sua educadora particular chegou antecipadamente e está temporariamente hospedada aqui devido às circunstâncias climáticas adversas. O interior do casarão superava ainda mais impressionantemente o exterior magnífico. O hall de entrada possuía piso de tábuas largas e polidas, de peroba encerada, que refletiam perfeitamente a luz dourada dos candelabros elaborados de cristal importado. As paredes eram cobertas com papel de parede francês, importado em tons sofisticados de bordô e dourado envelhecido, e quadros grandes com cenas pastoris e retratos de família pendiam em molduras trabalhadas e pesadas. Uma escadaria majestosa de madeira nobre subia em curva elegante e ampla para o segundo andar superior. Mas o que verdadeiramente capturou a atenção completa de Helena foi o retrato imponente posicionado acima da lareira monumental no salão principal. Uma mulher de beleza etérea e serena, com cabelos negros como ébano, presos em um penteado elaborado e sofisticado, vestindo um vestido luxuoso de seda azul celeste e ostentando um colar deslumbrante de safiras e diamantes ao pescoço delgado. Seus olhos transmitiam gentileza profunda. Sua boca exibia um sorriso suave e genuíno. E havia algo particular na postura ereta que sugeria não apenas beleza física, mas bondade autêntica e espírito generoso. Minha esposa, disse Rodrigo seguindo atentamente o olhar fixo de Helena, Dona Isabela de Albuquerque. Ela partiu há 7 anos atrás. Lamento profundamente sua perda irreparável, disse Helena com sinceridade genuína, ressoando em cada palavra. Algo na maneira particular como ele contemplava aquele retrato, com uma mistura indescritível de devoção eterna e dor que 7 longos anos não conseguiram sequer começar a curar, tocou-a profundamente em um lugar que ela não sabia estar tão acessível. Uma criada jovem de pele clara e olhos apreensivos surgiu, trazendo roupas cuidadosamente dobradas nos braços. Senhorita, se puder me acompanhar, posso conduzi-la a um quarto adequado onde poderá se trocar confortavelmente, disse ela com voz suave e respeitosa. Helena seguiu a criada através de corredores amplos e bem iluminados, até um quarto de hóspedes localizado no 2º andar. Era um cômodo verdadeiramente elegante, menor que os aposentos principais, certamente, mas ainda assim absolutamente luxuoso pelos padrões modestos que Helena conhecia. Uma cama confortável com dossel delicado, armário espaçoso de jacarandá entalhado, mesa com espelho oval, cadeiras estofadas com tecido fino. Quando Helena retornou ao salão principal, já vestida com roupas secas e simples, e com os cabelos ainda úmidos, soltos, secando naturalmente nos ombros, encontrou Rodrigo posicionado junto à janela ampla, observando contemplativamente a chuva que continuava caindo incessantemente em cortinas densas e impenetráveis. Ele havia trocado de roupa também, usando agora calças de tecido fino escuro e uma camisa branca impecável, sob um colete bordô discretamente bordado. Uma bandeja preparada com chá fumegante e biscoitos estava cuidadosamente arranjada em uma mesa baixa, posicionada entre 2 poltronas confortáveis. Por favor, acomode-se, disse ele, indicando gentilmente uma das poltronas. Deve ainda estar sentindo frio depois da exposição à tempestade.
Helena aceitou o convite e a xícara de chá que ele serviu pessoalmente. Um gesto surpreendente e inesperado de um senhor de terras para uma simples educadora contratada. O chá estava perfeitamente quente e forte, precisamente o que ela necessitava naquele momento. Dona Eulália é empregadora justa e considerada, disse Rodrigo após um momento de silêncio contemplativo. Trata seus empregados com dignidade e é profundamente dedicada ao bem-estar de seus filhos. A senhora terá autonomia completa para ensinar como julgar apropriado dentro dos limites da decência e moral, naturalmente. Agradeço enormemente a informação valiosa, respondeu Helena, e agradeço também sua hospitalidade generosa. Não era necessário me receber em sua casa desta forma. Qualquer pessoa verdadeiramente decente faria exatamente o mesmo, disse ele com convicção. Mas havia algo particular em seu tom de voz que sugeria claramente que decência genuína era qualidade consideravelmente mais rara do que deveria ser naquele mundo. As horas seguintes transcorreram em conversas surpreendentemente profundas e reveladoras. Rodrigo falou sobre a perda devastadora de Isabela, sobre como sua morte prematura havia roubado não apenas sua esposa, mas sua melhor amiga, sua confidente, a única pessoa que verdadeiramente o compreendia em sua essência. Helena, por sua vez, compartilhou sua própria dor, a humilhação pública no sarau, a falência do pai, a sensação de ser julgada não por seu caráter, mas por seu saldo bancário inexistente. Quando a tempestade finalmente começou a diminuir e a noite já estava avançada, algo havia mudado irreversivelmente entre eles. Dois estranhos que se encontraram por acaso sob a chuva haviam descoberto algo raro e precioso, uma conexão genuína que transcendia posição social e convenções rígidas. Rodrigo olhou para Helena com uma intensidade nova em seus olhos profundos. Senhorita Carvalho, Helena, disse ele suavemente usando seu primeiro nome pela primeira vez. Passei 7 anos acreditando que meu coração estava morto e enterrado junto com Isabela. Mas esta tarde, observando você atravessar aqueles portões sob a tempestade com sua dignidade intacta, apesar de tudo que enfrentou, senti algo que pensei jamais sentir novamente. Senti esperança. Helena sentiu lágrimas quentes formarem-se em seus olhos âmbar. Rodrigo, sussurrou ela, sua voz embargada de emoção. Também passei semanas acreditando que minha vida estava arruinada, que nunca mais encontraria meu lugar neste mundo cruel. Mas talvez, apenas talvez, nós dois possamos encontrar algo novo juntos. Algo que honre nosso passado, mas não seja aprisionado por ele. Ele estendeu a mão e ela a tomou sem hesitação. Naquele toque simples, naquele momento carregado de significado profundo, 2 corações quebrados começaram o longo e belo processo de cura. O amor não apaga a dor do passado, mas oferece coragem para construir um futuro diferente. E naquela noite, sob o teto do Vale do Sol, enquanto a tempestade finalmente se dissipava e as estrelas começavam a aparecer timidamente no céu limpo, Helena e Rodrigo descobriram que às vezes os finais mais belos nascem dos começos mais improváveis. E assim, chegamos ao final desta jornada emocionante de recomeço, perdão e amor, que floresce mesmo em meio às tempestades mais violentas da vida. Se esta história tocou seu coração de alguma forma especial, se você acredita que todos merecem uma segunda chance de encontrar a felicidade, independentemente dos erros do passado ou dos julgamentos cruéis da sociedade, gostaríamos muito de ter você como parte da nossa família aqui no canal. Inscreva-se agora e permita que continuemos compartilhando com você histórias que celebram a resiliência do coração humano, a coragem de recomeçar e o poder transformador do amor verdadeiro que não conhece barreiras nem preconceitos. Mas mais importante ainda, queremos ouvir sua voz, sua história, sua perspectiva única. Venha para os comentários e compartilhe conosco.
Você já passou por alguma situação onde precisou encontrar coragem para recomeçar completamente do zero, como Helena fez? Ou talvez conhece alguém que, como Rodrigo, precisou aprender que honrar o passado não significa necessariamente viver aprisionado por ele para sempre? Conte sua história, compartilhe o que esta narrativa despertou em você. Divida com nossa comunidade incrível o que você aprendeu ou relembrou ao acompanhar esta jornada. Emocionante. Cada comentário, cada história compartilhada, cada experiência dividida torna nossa comunidade mais forte, mais unida e mais compassiva. Estamos aqui não apenas para contar histórias, mas para criar um espaço onde todos se sintam acolhidos, compreendidos e inspirados a acreditar que o amor verdadeiro sempre encontra um caminho, mesmo quando tudo parece perdido. Até a próxima história, e lembre-se sempre, sua história também importa, seu recomeço também é válido, e você também merece encontrar sua própria versão de amor que cura e transforma.